Eu nunca vou esquecer a comoção geral que foi quando estreou nos cinemas em 2003, Kill Bill, de Quentin Tarantino. Como eu tinha somente 11 anos na época, os meus pais não me deixaram ver o filme, até porque o que mais se comentava era que ele era muito violento. Não só por causa das mortes, mas especialmente pelos jatos de sangue ridiculamente exagerados que jorravam dos corpos dilacerados. Claro que não demorou tanto para que eu acabasse vendo Kill Bill por conta própria, e realmente os jatos de sangue eram muito marcantes. Só que os anos foram passando e mais eu fui percebendo que isso não era exclusividade do filme do Tarantino. Lá estavam os jatos de sangue nos animes, nos filmes de terror, nas comédias, nos jogos de videogame. Esses geysers sanguinários jorrando em fúria acabaram se tornando algo bem comum na mídia, a ponto de muita gente hoje já estar até acostumada com essa imagem. E se isso aconteceu foi graças a ninguém menos do que Akira Kurosawa, o mestre japonês tido como um dos melhores cineastas de todos os tempos. Porque em 1962, Kurosawa lançou um filme chamado Sanjuro. Nele temos este confronto entre dois samurais que, depois de um longo e tenso silêncio, acaba desta forma aqui. É um trecho curto, mas essa cachoeira de sangue que você acabou de ver foi revolucionária, pioneira, porque foi ela que inspirou mais cineastas, filmes e séries nas décadas seguintes a usarem o sangue cinematográfico com essa intensidade toda. E como dizem as histórias, isso ainda por cima aconteceu por acidente. Na hora de filmar o duelo, o ator que levaria o golpe estava com uma mangueira por baixo do figurino que faria esse sangue jorrar. Porém, um defeito nesse mecanismo acabou fazendo o sangue explodir com uma intensidade muito maior do que a planejada. Porém, o Kurosawa teria gostado tanto desse efeito que ele acabou decidindo manter isso no filme. E a partir de então, a história da violência cinematográfica nunca mais foi a mesma. Porém, será que foi assim mesmo? Porque se a gente investigar essa história a fundo, a gente vê que não foi exatamente assim. E mais, a gente descobre também que o próprio Kurosawa não se orgulhava tanto assim dessa revolução violenta que ele causou com a cachoeira de sangue. Mas por que ele tinha sentimentos conflitantes em relação a isso? E por que o jato de sangue continua sendo tão popular? É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje, então já pega a sua capa de chuva porque hoje vai ter sangue pra tudo quanto é lado. Para entender a história do jato de sangue no cinema, a gente precisa falar primeiro não de Sanjuro, mas sim do filme que veio antes dele, Yojimbo, tido como uma das maiores obras-primas de Akira Kurosawa. Isso porque Sanjuro é uma continuação de Yojimbo. Pois bem, quando Kurosawa estava preparando Yojimbo, ele já tinha se consagrado como um diretor de renome internacional, graças especialmente a filmes como Rashomon, Viver, Os Sete Samurais, Trono Manchado de Sangue, só para citar alguns títulos. Não só isso, o Kurosawa tinha sido também o diretor que ajudou a fazer o restante do mundo começar a prestar mais atenção no cinema japonês. Até porque vamos combinar que naquela época era muito mais difícil você ter acesso a produções que não fossem de Hollywood. Ao contrário dos dias de hoje, em que a gente consegue ver filmes e séries de qualquer canto do mundo, especialmente se você sabe usar o NordVPN, que são os patrocinadores deste vídeo. É que o NordVPN é um serviço que deixa você se conectar com servidores espalhados ao redor do mundo todo. E isso pode te dar acesso a conteúdos online que estão travados para certas regiões. Quer ver aquele clássico japonês que só está disponível em streaming lá no Japão? Pois você pode usar o NordVPN e se conectar a um servidor japonês. E pronto, eles vão achar que você está naquele país e agora você consegue dar play no filme. E você pode fazer isso com centenas de outros países. Mas o NordVPN não serve só para você aumentar o seu catálogo de filmes e séries, porque o principal benefício do NordVPN é a privacidade. O programa serve para você esconder o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta com a rede. Para isso, ele cria uma conexão privada, que é algo que te dá mais segurança. Porque com uma conexão privada, ninguém consegue ficar monitorando as suas atividades online. E isso também ajuda na prevenção contra ataques virtuais. E aí, se interessou? Então você pode usar o meu link, que é nordvpn.com/entreplanos. Se você for por ele e assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de bônus e isso com um baita de um desconto. E você pode testar sem medo porque o NordVPN te dá garantia de reembolso de até 30 dias caso você mude de ideia. Mas lembrando que você só consegue aquele preço incrível usando o meu link, hein? Então você pode clicar nele aqui embaixo na descrição e assinar o NordVPN para ter mais privacidade, mais segurança e acesso a mais filmes internacionais incríveis. Filmes como os de Akira Kurosawa.
Então vamos voltar para Yojimbo. Aqui a proposta do diretor era nos apresentar a um samurai sem nome que chega a uma pequena cidade presa numa guerra entre duas facções criminosas. E a aposta deu certo, porque Yojimbo se tornou um tremendo sucesso de público e de crítica, o que inspirou Kurosawa a produzir uma continuação chamada Sanjuro. Aqui reencontramos o samurai interpretado por Toshiro Mifune, dessa vez se envolvendo em outra guerra entre dois clãs. Só que, curiosamente, nessa continuação, o Kurosawa adota um tom narrativo muito mais leve do que o de Yojimbo. Existe mais humor na trama e a violência é menos presente em comparação com o filme anterior. Em Yojimbo, as mortes são bem frequentes e vemos até um ou outro relance de sangue nas vítimas ou nos cenários. Já em Sanjuro, temos menos lutas e mortes menos chocantes. E se o sangue no anterior já era discreto, aqui ele quase não se faz presente. Pelo menos até chegarmos na cena do duelo final, que é quando, absolutamente do nada, um filme que mal tinha sangue, de repente nos choca com uma correnteza dessas aqui. E não foi só o público que foi pego de surpresa por isso. A própria equipe do filme se chocou com esse acontecimento durante as filmagens. Sim, chegou a hora de contar o que realmente aconteceu nos bastidores dessa cena que mudou o cinema. Afinal, será que isso foi mesmo um acidente? A resposta é sim, mas não totalmente. Segundo Teruya Nogami, que foi assistente e supervisora de roteiro do Kurosawa durante décadas, o diretor já tinha planos para fazer com que o sangue nessa cena fosse surpreendente. Tanto que ele e a equipe passaram um mês testando o mecanismo do sangue falso em ensaios sem a presença do ator Tetsuya Nakadai, para que ele não soubesse exatamente o que aconteceria. E quando chegou o dia de filmar a cena, só disseram ao Nakadai que a morte do personagem dele teria sangue, e que para isso ele precisaria usar uma mangueira escondida no figurino. Então o cara devia estar esperando uma leve respingada de sangue. O que ele não sabia era que o Kurosawa na verdade já tinha decidido que ia usar mais sangue do que de costume. Porém, em instantes o próprio diretor seria pego de surpresa pela própria ideia. Porque, como a própria Nogami confirmou, na hora de rodar a cena ocorreu mesmo um defeito no mecanismo da mangueira e isso fez o sangue jorrar com ainda mais violência e pressão do que o Kurosawa esperava. E como os atores em frente às câmeras não sabiam exatamente o que esperar desse sangue, eles acabaram tendo uma reação muito genuína a essa explosão. Em especial, o Nakadai, que reage com espanto e horror, mantendo essa expressão enquanto seu personagem cai lentamente para morrer. E quando o Kurosawa viu isso acontecendo, ele soube na mesma hora que ele não queria fazer uma segunda tomada. Segundo Nogami, o diretor teria dito para ela: mesmo com esse acidente, eu vou usar essa tomada. Não podemos repetir. Nakadai vai saber como acontece e ele nunca trará a mesma expressão novamente. Significa então que essa imagem que mudou para sempre o cinema não só surgiu de um acaso, mas também foi feita de primeira. E quando isso foi para os cinemas, ficou comprovado que o efeito era mesmo muito chocante. Pra gente que tá vendo isso hoje pode não parecer grande coisa, mas pra época, ver sangue jorrando com essa violência e quantidade toda era muito perturbador. Era de uma brutalidade que simplesmente não se via no cinema japonês daqueles dias. Porém, como Kurosawa já era muito influente a essa altura, logo mais produções japonesas começaram a apostar nessa mesma tática. Especialmente nos anos 70, quando o custo para filmar em cores ficou mais acessível e mais produções do Japão puderam explorar o impacto de ver o vermelho voar pelas telas em quantidades absurdas. Em 1972, por exemplo, o cineasta Kenji Misumi começou a lançar no cinema a série de filmes do Lobo Solitário. E nesses longas, o diretor elevou o jato de sangue a outro patamar, usando isso como um recurso recorrente e explorado das maneiras mais variadas. Jorrando do alto, saindo de corpos decapitados, voando em direção ao céu e manchando a lente, e por aí vai. Depois, em 1973, Toshiya Fujita lançou Lady Snowblood, Vingança na Neve, que também exagerou no sangue jorrando em várias de suas cenas de ação. Até mesmo o Godzilla entrou na onda, como a gente vê nessa cena de Godzilla vs Mechagodzilla, de 1974, que mostra que até o monstrão pode sangrar horrores. E a tendência também se espalhou por outras partes da Ásia. Na Coreia do Norte, a produção Hong Kil-dong também traria isso, ainda que de forma menos chocante e mais pontual. Já em Hong Kong, filmes de artes marciais da lendária produtora Shaw Brothers apostaram nisso também, como Feng Lei Mo Jing. E como você acha que o Kurosawa reagiu vendo essa tendência? Se você acha que ele ficou contente, você se engana.
O cara, na verdade, achou essa história toda lamentável. Em 1980, 18 anos após a estreia de Sanjuro, Kurosawa deu uma entrevista à revista Film Comment. E nela o diretor explicou a decepção dele com o jato de sangue que virou moda a partir de Yojimbo e Sanjuro. Tendo feito isso uma vez, não tenho vontade de fazê-lo novamente. Sinto que outros diretores japoneses que viram estes dois filmes não entenderam o que era interessante neles. Não era o sangue na cena, era o personagem de Sanjuro. E a decisão de explorar o sangue e as tripas em seus filmes é não entender também o que o público gosta no cinema. O que essa fala do Kurosawa revela, então, é que tem sim uma parte errada na forma como se popularizou a história sobre a cena de Sanjuro. A primeira parte, sobre isso ter sido um acidente, é verdade. Mas a segunda parte, sobre o Kurosawa ter mantido isso no filme porque ele gostou muito do sangue exagerado, essa é a parte incorreta. Se a gente voltar para o relato da Nogami, a gente vê que o diretor não manteve aquela tomada por causa do acidente, mas sim apesar dele. O que o Kurosawa realmente adorou no take foi a atuação do Nakadai, que lhe pareceu tão genuína que ele não quis desperdiçar essa performance. E se para manter isso em Sanjuro ele tivesse que se conformar com a cachoeira de sangue, paciência. Além disso, a reclamação do Kurosawa também está muito alinhada com a própria história que ele conta em Sanjuro. Porque uma das principais temáticas do longa é o questionamento da violência. O protagonista é esse homem que acredita ser valioso por conta da sua habilidade com a espada. Mas ele reavalia a sua visão sobre isso depois que a esposa do seu cliente lhe diz que o homem de valor é aquele que não se entrega facilmente à brutalidade. Então, quando a gente chega no duelo final, na verdade o herói tá relutante. O oponente quer duelar, mas o protagonista prefere que cada um siga o seu caminho. E depois, quando ele mata o rival, ele não fica orgulhoso. Pelo contrário, ele se frustra e lamenta que tenha chegado novamente a esse ponto de tirar uma vida. E assim, ele se despede repetindo a lição que aprendeu com a senhora mais cedo. Ou seja, para o Kurosawa, Sanjuro não era uma história sobre a glória do combate, mas sim sobre como a violência humana é, no fundo, algo horrendo. E talvez por isso mesmo ele tenha decidido terminar a história com uma luta que destoava tanto do restante do filme. Era um jeito de maximizar o impacto da violência e ressaltar a lição que o protagonista aprendeu. Só que isso ficou ainda mais poderoso graças ao erro mecânico que fez o sangue explodir muito mais do que era planejado. Então, em parte, eu entendo o Kurosawa quando ele lamenta que isso tenha virado moda. Pegar um filme sobre o horror da violência e usar a sua única cena gráfica para criar mais violência espetacularizada deve ter sido frustrante para o cineasta ver isso acontecer. Tendo dito isso, eu também não culpo os diretores que imitaram e intensificaram o jato de sangue depois. Porque isso é mesmo legal pra c... É um recurso visual que abusa do estilo para criar algo que a gente não esquece facilmente. E sabe quem deve ter pensado nisso também? O próprio Kurosawa. Naquela entrevista de 1980, ele disse que não pretendia fazer isso de novo. Mas somente 5 anos depois, ele lançaria outra de suas obras-primas, Ran. E adivinha o que ele decidiu trazer de volta numa das cenas mais importantes. E beleza, por mais que o Kurosawa tivesse críticas válidas ao uso do jato de sangue, também é importante lembrar que uma técnica cinematográfica não é obrigada a ser usada somente de uma forma. Ela pode ser explorada de diversas maneiras e com os mais variados propósitos, e todos eles podem ser tão válidos quanto o propósito original que o Kurosawa tinha em mente. Basta olhar, por exemplo, para como o cinema de terror passou a usar o jato de sangue como parte fundamental do seu beabá. A ideia aqui não é necessariamente fazer heróis parecerem fortes, mas sim potencializar o sentimento de horror que está no cerne desse gênero. Se a ideia é espantar o público com algo que eles nunca viram na vida real, essa pode ser uma boa tática, já que você nunca vai ver um geyser de sangue assim acontecer de verdade. Aí, quando você se depara com isso num filme de terror, você sente que está vendo algo que nem os seus piores pesadelos poderiam conceber. Agora, o jato de sangue também pode ser usado por uma perspectiva mais metalinguística. Aqui eu retomo o exemplo de Kill Bill. Sim, o Tarantino usou a técnica para fazer a sua heroína parecer super forte e para criar impacto.
Mas também precisamos lembrar que Kill Bill é a grande homenagem do Tarantino aos filmes asiáticos de ação que ele cresceu adorando e estudando. Então ele não vai reproduzir somente figurinos, composições de quadro e trilhas sonoras dessas obras que o inspiraram. Ele vai trazer também o exagero estilizado do sangue que diferenciou os filmes de ação asiáticos nos anos 60 e 70 do que estava sendo produzido no restante do mundo. Outro experimento fascinante foi no campo da animação. Porque aqui você pode exagerar o quanto quiser, seja na quantidade absurda de sangue ou desafiando a física do mundo real para criar imagens ainda mais estapafúrdias. E caso isso seja impactante demais para um público infantil, dá para usar a criatividade. É só ver Samurai Jack, que troca o sangue por óleo jorrando dos seus robôs para não ter problemas com censura, mas ainda remetendo ao legado de filmes japoneses que inspiraram o programa. Agora, se a ideia é fazer algo para o público adulto, por que não testar o estômago da galera e ver até onde você consegue levar essa técnica? Aqui eu volto pro terror, mas dessa vez para aquele produzido mais dos anos 2000 para frente. Essa foi uma década em que o nível de imagens gráficas e nojentas aumentou ainda mais no cinema, especialmente graças a tendências como o novo extremismo francês e o torture porn popularizado pela franquia Jogos Mortais. Essas eram obras que estavam expandindo as fronteiras do gênero e testando o quanto conseguimos aguentar ver na tela do cinema. E muitas produções usaram o bom e velho jato de sangue com esse mesmíssimo propósito. Neles parece que a intenção não é só criar imagens horrendas, é elevar o uso do jato de sangue a patamares ainda mais extremos. E numa era em que os efeitos digitais estavam dominando cada vez mais, essas produções usavam o jato de sangue para demonstrar como os efeitos práticos ainda podiam criar cenas absolutamente únicas. Aliás, dá para perceber que às vezes essa exploração pode levar o jato de sangue a níveis tão absurdos que o negócio já começa a ficar até mesmo engraçado, não é? E é aí que entra a outra experimentação essencial que foi feita com o jato de sangue: o uso dele para comédia. Na verdade, isso já estava sendo feito antes mesmo do Kurosawa filmar Sanjuro, porque um ano antes, em 1961, o cineasta espanhol Fernando Fernán Gómez dirigiu e estrelou A Vingança de Don Mendo. E aqui o diretor usa os jatos de sangue como elemento cômico recorrente para criar humor nos momentos de tragédia. Mas como o Kurosawa era o diretor mais renomado e influente, é provável que tenha sido mesmo Sanjuro que ajudou a popularizar essa ideia a ponto de inspirar obras de comédia nas décadas seguintes. Algumas delas, inclusive, são lendárias, como Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, na inesquecível cena do Cavaleiro Negro. Aqui eles usam os jatos de sangue para ressaltar o quão ridícula é a negação do guerreiro sobre seu estado debilitado. Just a flesh wound. Inclusive, isso seria referenciado 10 anos depois em Férias Frustradas 2, numa cena em que o protagonista atropela um ciclista interpretado por Eric Idle, do próprio grupo Monty Python. E o personagem dele, da mesma forma, tá lá, machucado, soltando jatos de sangue, mas fingindo que tá tudo bem, com direito ao mesmo bordão do filme que ele ajudou a fazer 10 anos antes. E com o passar do tempo, mais filmes foram explorando o potencial cômico do jato de sangue em intensidades diferentes. Ainda podiam ser aqueles jatos intensos, porém fininhos, mas também podiam ser as infames cachoeiras vermelhas, ou então verdadeiras chuvas de sangue, ou ainda como se fosse quase uma tinta spray para decorar o cenário. Também dá para fazer um meta-comentário sobre o quão ridícula essa técnica pode ser, como naquela cena de A Família Addams, em que as crianças chocam os pais da escola com a peça deles, que faz sangue falso jorrar para todo lado. Ou ainda com o Trovão Tropical, trazendo isso numa cena dentro de uma cena, satirizando o uso dessa técnica por produções de Hollywood. Mas talvez uma das minhas sátiras favoritas disso seja no filme trash japonês Robo Geisha, no qual um robô gigante destrói prédios e os edifícios começam a sangrar com jatos. E o que acaba unindo todos esses casos é a mesma ideia de criar humor mórbido, usar o que deveria a princípio ser perturbador para nos fazer rir, de um jeito que faz a gente até questionar se isso é motivo de risada ou não. A resposta é, com certeza, é sim. É fascinante então perceber que a história do jato de sangue cinematográfico é mais rica do que muita gente imagina. Mais do que um recurso tosco, ele é um exemplo de como o acaso pode acabar criando uma cena muito mais impactante do que foi originalmente planejado.
Não só isso, ele é prova também de que o acaso às vezes pode acabar mudando a história do cinema como um todo. Além disso, investigar O Jato de Sangue é conhecer mais um clássico subestimado de um mestre e entender por que essa história aqui fez o Kurosawa ser tão relutante com o legado que ele criou por acidente. Mas também é importante contextualizar as críticas de Kurosawa, porque aí a gente percebe como essa técnica teve motivo para virar uma febre. Se o cinema e a TV ainda usam o jato de sangue, é porque ele tem um apelo inegável para aqueles que não sentem repulsa com a ideia. É algo que permite expandir os horrores que vemos na tela, que cria cenas de ação, de acelerar o pulso, que faz a gente rir. E assim vemos como o Jato de Sangue de Kurosawa acabou sendo um ponto de virada, inspirando desde o mais obscuro filme B a títulos que se tornaram verdadeiros clássicos. Então, desculpa, Kurosawa. Talvez não fosse o que você queria, mas eu agradeço e muito pela sua invenção ter inspirado tanta chuva sanguinolenta nas nossas telas, provando que, às vezes, as melhores mudanças vêm das ideias que deram errado da melhor forma possível. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acham desse jato de sangue tão histórico do cinema? Vocês gostam? Acham que é só tosco e exagerado? Teve outros exemplos que faltou mostrar aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E se você quer ajudar a manter o Entre Planos no ar, você pode. Basta entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de conferir o NordVPN usando o nosso link aqui embaixo e obrigado NordVPN pela parceria. Um abraço e até a próxima sessão.